graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje, né? Eu ia dizer terça-feira, mas hoje é quarta. Amados, nós vamos lá no livro de Mateus, tá? Continuamos lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 13, os versículos 47 até o 52 é o que nós vamos ler. Vamos entender ali o que Jesus estava falando através da parábola da rede, né? Algo bem atual, bem contemporâneo, né? A Bíblia não perde a sua atualidade, né? Amém? Graças a Deus. Então, a parábola da rede, vai localizando aí na sua Bíblia, Mateus, livro de Mateus 13, o capítulo do 47 ao 52. Parábola da rede, então hoje nós vamos meditar nessa palavra, amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor? Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar então, amados. Senhor, amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra venha nos edificar nesta tarde, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar aqui pregando a Tua palavra, pregando a palavra da verdade, Senhor. Sem máscaras, sem, Senhor, ofendermos ninguém. E sim, pregando o Teu evangelho, a Tua palavra, Senhor, a palavra da verdade, a palavra que liberta, que cura, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amados? Então hoje o Senhor colocou ao meu coração, essa palavra que é a parábola da rede, uma parábola que está lá no capítulo 13 de Mateus, do versículo 47 ao 52. Vamos ler lá? Vamos ver o que Jesus está ensinando para nós hoje? O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, se assentam e juntam os peixes bons em cestos
mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, então aqui na parábola da rede, Jesus Cristo está falando às multidões, aos discípulos, porque Jesus pregava ali para as multidões. Jesus Cristo está dizendo que o reino dos céus, ele é como uma rede, né? E ele explica que essa rede ela é lançada ao mar e ela apanha toda sorte de peixes, ou seja, todo tipo, toda a qualidade de peixes. E quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, né? E então Jesus aqui ele compara o reino do céu com uma rede que é lançada, enche de peixe, e os pescadores puxam e os pescadores fazem, né, essa separação dali, né? Ó, se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E ele está falando lá no 49, veja o que Jesus está falando, que assim vai acontecer nesta era, né? A era em que nós estamos, né? Não diz, né? Mas por isso que eu digo que a Bíblia é atual, nesta era. Vai acontecer neste momento, no momento que está por vir, né? Os anjos de Deus virão, né? E ele está falando aqui do dia do juízo, dia do julgamento final, que os anjos virão e vão separar os perversos dos justos, ou seja, vão separar os justos, né, dos ímpios, vão separar os bons dos maus. Então é o que Jesus está dizendo aqui. E lançarão aqueles na fornalha ardente. Aqui então está se referindo, né, aos perversos que serão lançados na fornalha ardente. A questão de português, né, porque ele está falando aqueles, sobre aqueles. Então, os perversos e os justos serão separados pelos anjos. Os anjos virão e irão separar os perversos dos justos, né? E os perversos, eles vão ser lançados na fornalha ardente. Isso é o nome que você quiser, o inferno, né? Vão ser lançados lá no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a verdade ali que Jesus está pregando. Jesus está falando por parábola, né? Fazendo uma comparação ali, falando por parábola, né? Falando que o reino dos céus é como uma rede. Então, Jesus também está falando da pregação do evangelho. Essa rede é a pregação da palavra. Nós estamos aqui expondo a palavra, né? Estamos alcançando diversas pessoas, diversos públicos, né? Mas nem todos vão crer na palavra, nem todos vão crer no Senhor Jesus, querer ter um relacionamento com o Senhor Jesus, né? Alguns ouvem a palavra e se convertem, outros ouvem a palavra e não dão ouvido, só entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E permanece durante muito tempo sentado nos bancos das igrejas, né? Do mesmo jeito, sem transformação, sem mudança de vida, né? Sem deixar ser transformado por Jesus, ser transformado pelo Espírito Santo. Então é o que Jesus está falando. Jesus quer que a multidão entenda que o evangelho está sendo pregado, né? Alguns estão se convertendo, a outros não, né? Então, nós, ao pregarmos a palavra, nós vamos atingir o coração das pessoas ou não. Esse papel, na verdade, né, de converter, de trazer o arrependimento, de crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, é do Espírito Santo. Mas nós estamos sendo instrumento de Deus para a pregação do evangelho. É isso que Jesus está falando, né? Que terá ali, então, a pregação do evangelho, aqueles que creem, aqueles que não creem, mas que no final de tudo terá um julgamento final. Os anjos vão vir, os anjos farão essa separação entre os perversos e os justos, né? E os perversos serão atirados
na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou para eles se eles estavam entendendo essas coisas, né? Se eles estavam entendendo como é que funciona as coisas no reino de Deus. E Jesus disse ainda para eles lá no final, né? No versículo 52, ele disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, e como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aqui Jesus está falando da responsabilidade que ele está tendo ali no momento de ensinar para essas pessoas como funciona a coisa no reino de Deus, né? No reino dos céus, né? Então, ele está ali pregando a palavra, anunciando o evangelho, e ele tem uma responsabilidade, assim como eu tenho, né? Porque Deus, ele incumbe, ele dá responsabilidade aos homens, né? De pregar a sua palavra, e isso também será cobrado, né? Então, às vezes, pessoas querem pregar a palavra, querem, né, converter as pessoas, levar as pessoas para Cristo, mas não entendem que elas serão cobradas por aquilo que elas estão pregando, né? Então, é importante, sim, nós pregarmos a palavra de Deus, né? Pregarmos o Novo, o Velho Testamento e até mesmo as revelações que Deus nos dá por meio de sonhos, de visões, né? Por meio da sua palavra, que é a revelação, né? Tá na palavra, a palavra em si, ela tem revelação. Então, existe uma responsabilidade que nós venhamos a ter, né? Compromisso com a verdade, compromisso de pregar a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo vai tratar, né? De convencer. É um trabalho do Espírito Santo, né? É um trabalho de Jesus, trazer transformação, trazer a pessoa a entender a sua palavra. Mas todo aquele que prega a palavra, que prega a verdade, também tem um compromisso com essa verdade. E Jesus está falando exatamente disso, né? Porque Jesus pregava para as multidões e alguns se entregavam para Jesus, se convertiam, né? E estavam tendo acesso às maravilhas, acesso ao reino de Deus, mas outros, porém, não existia uma mudança de vida. Então Jesus falava em parábolas, né? Para ativar a memória do povo, para que o povo pensasse, para que o povo buscasse mais, né? Ouvir mais a palavra de Deus, buscar mais a oração. Então, amados, nós sabemos que nós precisamos buscar muito mais do que estamos buscando, né? Orar mais, nos dedicarmos mais, até mesmo nos dedicarmos mais à leitura do Evangelho para poder explicar também para outras pessoas, né? Que algumas pessoas querem pregar, mas elas acham difícil. E eu aconselho que pregue, aconselho que leia. Então, mas o Evangelho não é brincadeira, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui, que tem que haver a pregação do Evangelho, mas que, infelizmente, nem todos, né, vão querer trilhar o caminho da verdade, trilhar com Jesus. Alguns querem mesmo permanecer na maldade, permanecer fazendo as coisas erradas, mas e tudo está no controle de Deus, amém? Nosso Amém. papel é pregar a verdade, amém? Então vamos lá declarar o Salmo 91, declarar este salmo de livramento, de proteção. Sempre, né, amados, que estamos passando por batalhas espirituais também, devemos declarar este salmo e repreender todo o mal, porque às vezes Deus nos dá sonhos, né? Sonhos que revelam verdadeiras batalhas espirituais. E ao acordar, se nós lembrarmos, nós temos que declarar este salmo e repreender todo ataque espiritual, toda batalha espiritual que nós temos durante a noite. Amém? Amém. Então, amados, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você olhará e simplesmente verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com seu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Amados, eu quero explicar. Eu, na verdade, escolhi esse texto porque Deus me respondeu, né? Um questionamento, questionando com Deus e orando, às vezes, por aquelas pessoas que estão, né, passando pela nossa vida e a gente vê que não há transformação, que não tem mudança, né? E o Evangelho tá ali, nós estamos pregando o Evangelho, mas nós estamos vendo que às vezes as pessoas, ao invés de melhorar, às vezes elas pioram, elas retrocedem, né? E até mesmo caem, permanecem no erro e não quer a mudança, não quer a transformação. Eu estou falando de pessoas que são pessoas perversas mesmo, né? Que gostam do erro, que tramam o mal contra a vida da gente. Então, Deus respondeu desta forma, né? Tem pessoas que vão ouvir a pregação, vão ouvir a palavra, mas elas não querem saber nada com Jesus. Elas não querem saber nada com o Evangelho. Até mesmo estão dentro das igrejas. Eu não estou falando mal de ninguém, estou falando de um caso meu específico, né? Tem pessoas que estão ali, mas elas não querem nada com Jesus. Elas estão ali por qualquer outro motivo, menos porque querem algo com Jesus. Então elas ficam ali muito tempo ouvindo a palavra, às vezes sendo pedra de tropeço para outros, mas não querem nada com Jesus, né? E aí, o que Deus diz pra gente é que a gente tem que pregar o Evangelho e não se preocupar com as pessoas. A gente tem apenas que anunciar o Evangelho, pregar a verdade, pregar se tem revelação de Deus, se Deus falou algo para você, prega, fala, e não desanimar de pregar a palavra. Porque o trabalho de convencer de todo o pecado, trazer o arrependimento, isso é do Espírito Santo, né? Eu creio que muitos começam a pregar a palavra, mas desanimam porque não veem transformação, não veem mudança, mas nós fomos chamados para pregar a palavra. Nós não fomos chamados para fazer julgamentos, não fomos chamados para convencer ninguém, fomos chamados para falar da palavra de Deus e aquilo que Deus coloca ao nosso coração. Cada um prega de uma maneira diferente, né? Cada um que ouve a mensagem entende a mensagem de maneira diferente. E é isso que essa parábola está dizendo. E cada um, né, toma a direção, o destino que quer. Se quer ou não crer no Senhor Jesus, aceitar Ele como seu Senhor, como seu Salvador, ou se quer permanecer na vida de pecado, permanecer distante de Deus, não tendo um relacionamento com Deus. Então, isso são, às vezes, a gente pega textos diferentes e coisa porque Deus responde através da sua palavra. Tem a revelação de Deus na palavra dele. E é o que Jesus estava falando ali para a multidão, né? Jesus, então, tá meio que dando um tapa de luva, meio que falando da situação dele ali, né? Porque ele pregou em muita palavra, né? E Jesus foi muito perseguido. Jesus, lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Lá na cruz eles estiveram com Jesus, mas não reconheceram Jesus como Senhor e como Salvador. Então é sobre isso que nós estamos falando, né? Sobre muitas vezes a gente pregar e as pessoas, algumas aprendem e avançam e outras não. Outras permanecem paradas, empacadas, enfim. Mas o papel de convencer é do Espírito Santo. O nosso papel, se Deus nos chamou para pregar a palavra e a mim, Deus falou, vai e prega a minha palavra, né? E Deus ele me capacitou para algumas coisas, mas o estudo, o sentar, meditar na palavra, buscar a revelação, que a revelação está na própria palavra, a gente precisa meditar na palavra. Tudo isso é um esforço, mas Deus nos auxilia. Amém? Então, né? Vamos orar para que Deus nos ajude, para que Deus ajude as pessoas que estão pregando o Evangelho, os nossos pastores abençoados que estão nas igrejas, os pregadores, né? Aqueles que têm aí um chamado, um propósito de pregar a palavra, que Deus nos ajude, né, amados, a não entrarmos em julgamentos, não entrarmos em conflito por causa da palavra, né? Porque se fomos chamados para pregar, preguemos a própria Bíblia, sem julgar, sem discriminar ninguém, né?
preguemos e Deus faz o resto, o Espírito Santo faz o resto, amém? Amém. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, pregar o Teu Evangelho, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar convencendo de todo pecado, de todo mal, que Teu Espírito Santo possa vir com transformação de vida, Senhor, mudando, Pai, toda a mentalidade, porque é a Tua palavra que muda, Senhor, é a Tua palavra que traz transformação, é a Tua palavra que edifica, Pai. Que muitos possam, Senhor, ouvir a Tua palavra e se render a Jesus Cristo, se render ao poder de Cristo, querer ter um relacionamento com Deus, Pai, uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, Senhor, uma vida longe das trevas, em nome de Jesus. Guarda, livra, protege, Pai, cada um que aqui está e todos aqueles que estão sofrendo ataques espirituais, Pai, reveste eles do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, e desfaz, Pai, os planos do maligno, desfaz toda a emboscada, toda a cilada do inferno contra a vida deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles não venham a ficar caídos, perdidos, desiludidos, desanimados, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, a luz dele há de entrar nesse lar, nesta casa, que entre salvação. Tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor Jesus será salvo, ele e a sua casa. E que nós possamos ter condições, Senhor, todos os dias de estar aqui, pregando a Tua palavra, anunciando as boas novas, mesmo que surjam implicâncias, perseguições, críticas, em nome de Jesus. O trabalho que nós fazemos é para o reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, meditem nessa palavra aí, né? Eu sei que a parábola, às vezes, ela é um pouquinho... faz a gente pensar, né? Mas é bom que Deus sempre responde às nossas orações, aos nossos questionamentos, às dificuldades que a gente tem, né? Na caminhada. Muitas vezes... as dificuldades que a gente tem com alguém, às vezes é da família da gente, às vezes é amigo, às vezes é irmão. As dificuldades que a gente tem, no geral, Deus sempre vai responder às nossas orações. Então, esteja orando, esteja lendo a palavra, meditando, e Deus está no controle de tudo, amém? Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus e até a próxima.